Nesse último vídeo dessa série sobre algoritmos do problema do transporte, eu vou te mostrar como encontrar uma solução inicial por meio do método de Russell. Para você que é novo no canal, eu estou resolvendo um problema com 2 fornecedores, A e B, e 3 consumidores, 1, 2 e 3. Como esse problema não estava balanceado, eu precisei adicionar um fornecedor C com uma capacidade de 190. Eu vou deixar o link do vídeo na descrição para caso você não saiba como balancear o problema. Para resolver o problema pelo método de Russell, nós iremos utilizar 2 tabelas, como você pode ver na sua tela. A tabela da esquerda é a de custos e a da direita é a dos R's. Vamos começar encontrando os M's. Os MIs são os maiores custos de cada linha. O maior custo do fornecedor A é 32, de B é 22 e de C é 0. Agora vamos encontrar os maiores custos das colunas, os MJs. Na coluna 1, o maior custo é 22, na 2 é 17 e na 3 é 32. Com os valores dos MIs e dos MJs em mãos, podemos calcular os R's. O R é o custo menos o MI menos o MJ. Por exemplo, o RA1 é igual ao custo, que é 10, menos o MI, que é 32, menos o MJ, que é 22. Ou seja, 10 menos 32 menos 22, que é igual a menos 44. O RA2 é 17 menos 32 menos 17, que é igual a menos 32. E por aí vai. Eu vou calcular todos os valores e escrever aqui. Ótimo! Agora que conhecemos os R's, vamos escolher o menor, que é o menos 46 na célula B3. O fornecedor B tem uma capacidade de 600 e o consumidor 3 tem uma demanda de 610. Logo, podemos transportar 600 unidades de B para 3, atualizar a capacidade de B para 0 e a demanda de 3 para 10. Como a capacidade de B foi esgotada, podemos remover esse fornecedor das 2 tabelas. Além disso, como removemos uma linha, precisamos atualizar os M's e recalcular os R's. O maior custo na coluna do consumidor 1 agora é 10, então o RC1 vai ser 0 menos 0 menos 10, que é igual a menos 10, e o RA1 vai ser 10 menos 32 menos 10, que é igual a menos 32. Os outros valores não foram alterados. O menor R é o menos 32, porém temos várias células com esse valor. No caso de empate, devemos escolher a célula com menor custo, que no caso é o C3. O consumidor 3 tem uma demanda de 10 e o fornecedor C pode enviar até 190 produtos. Portanto, devemos enviar 10 unidades de C para 3, atualizar a demanda de 3 para 0 e a capacidade de C para 180. Como a demanda de 3 foi 100% satisfeita, devemos remover o consumidor 3 das 2 tabelas. O próximo passo é atualizar os M's. O maior custo do fornecedor A agora é 17, então precisamos recalcular os R's. O RA1 é 10 menos 17 menos 10, que é igual a menos 17, e o RA2 é igual a 17 menos 17 menos 17, que é igual a menos 17. O menor valor de R é menos 17 e de novo temos um empate. A célula com menor custo é de C para 2. O consumidor 2 precisa de 390 produtos, mas C possui somente 180 disponíveis. Então C deve enviar 180 para 2 e a demanda passa a ser 210. Como a capacidade de C foi esgotada, esse fornecedor pode ser removido do problema. Por fim, temos somente o fornecedor A, e como o problema está balanceado, A irá enviar 540 produtos para o consumidor 1 e 210 para o 2. As variáveis de decisão são xa1 igual a 540, xa2 igual a 210, xb3 igual a 600, xc2 igual a 180 e xc3 igual a 10. A função objetivo será 540 vezes 10, mais 210 vezes 17, mais 600 vezes 8, mais 180 vezes 0, mais 10 vezes 0,
que é igual a R$ 13.770. Vamos para a comparação das soluções iniciais? A solução ótima custa R$ 13.770, que é a linha em vermelho. Encontramos um valor de 13.920 pelo método de Vogel, 14.850 pelo método do canto superior esquerdo e também pelo método do menor custo. Agora, encontramos uma solução inicial de R$ 13.770 pelo método de Russell, que coincidentemente é a solução ótima. Portanto, para esse exemplo, a melhor solução inicial foi obtida pelo método de Russell. Eu espero muito que essa playlist tenha sido útil e que tenha facilitado os seus estudos. E se ela te ajudou, eu gostaria de pedir o seu like para que outros alunos tenham acesso a esse conteúdo. Até o próximo vídeo!